Amigos do NEP que têm nos acompanhado nessa viagem pelo tempo, contando a história da humanidade através da ótica da doutrina espírita. Bem-vindos! Hoje estaremos abordando o capítulo 11, Roma, na sua parte final. Que tenhamos uma boa leitura. A família romana. Muito poderíamos comentar à margem da história, mas outros são os nossos fins, considerando-nos no dever de salientar aqui as sagradas virtudes romanas na instituição do colégio da família, em muitas circunstâncias superior ao da própria Grécia, cheia de sabedoria e beleza. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem ante os seus sucessores e os seus antepassados. Lembrando-nos de Roma, no seu áureo período de trabalho, enche-se-nos o olhar de lágrimas amargas. Que gênio maldito imiscuiu-se nessa organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhe as esperanças mais nobres, corrompendo-lhe os sentimentos, relaxando-lhes as energias? Que força devastadora derrubou todas as suas estátuas gloriosas de virtude? Debalde, a mão misteriosa de Jesus desceu sobre a sua fronte, levantando-a de quedas tenebrosas, antes dos tristes espetáculos do seu arrasamento. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho do amor e do trabalho um amontoado de rumarias, afundando-o num mar de lodo sanguinolento. Aqueles que tiveram o prazer de ler o livro há 2000 anos, ditado pelo espírito de Emmanuel e psicografado igualmente por Francisco Cândido Xavier, conheceu a figura de Públio Lentulus, senador da República, que mais tarde viemos a saber que se tratava do próprio Emmanuel. E ali nós vemos aquela figura austera, aquele homem que conduzia todos os destinos da sua família. Mas isso não era devido à posição de Públio como senador, nem do seu poder econômico. Assim era a tradição da família romana na época de Jesus. A família romana era patriarcal, então o homem era o primeiro no lar. Ele é que desempenhava todas as funções religiosas, econômicas e morais que fossem necessárias para aquele lar. Todos os bens pertenciam a ele e não à família. A mulher tinha um papel secundário, mesmo porque a educação dos filhos era competência da ama ou então de um escravo. Normalmente, para as famílias de maior posse, um escravo grego queria introduzir para o filho homem, porque a filha mulher não estudava, o direito de aprender sobre oratória, sobre a justiça, as leis, sobre também a religião, o culto aos vários deuses. Também tinha noções de literatura e das ciências conhecidas naquela época. A mulher, porém, era também o esteio moral da família, com a sua posição, com os seus exemplos dentro do lar. Ela tinha direito a ter uma convivência com a sociedade e participar de várias atividades fora do lar, porém, sempre subjugada ao papel do pai. Este era o grande esteio da tradição romana. A maneira como os filhos eram educados e da maneira como o pai, o senhor do lar, conduziam a nobreza, conduzia a tradição romana que pai passava para os filhos. E os filhos procuravam seguir os exemplos do pai. Assim, podemos dizer com convicção de que no início de tudo, o grande Império Romano
se baseou nessa estrutura familiar forte que estava vinculada às tradições e à moral do povo romano. As guerras e a maioridade terrestre. Em breve, porém, a família romana, cheia das tradições de generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. O progresso incessante da cidade formava a tendência geral ao expansionismo em todos os domínios. Entretanto, os pródomos do direito romano e a organização da família assinalavam o período da maioridade terrestre. O homem, com semelhantes conquistas, estava a desferir o voo para as mais altas esferas espirituais. As legiões magnânimas do Cristo aprestavam-se para as últimas preparações de seus gloriosos caminhos na face do mundo. O Evangelho deveria chegar com uma mensagem eterna do amor, da luz e da verdade para todos os seres. Todavia, a liberdade pessoal e coletiva é respeitada pelo plano invisível e Roma não se mostra digna das numerosas dádivas recebidas. Em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixava prender-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as balistas e catapultas dos seus guerreiros. Depois das conquistas da península, empreende a conquista do mundo, com as guerras púnicas, terminando por submeter todo o Oriente, onde também se encontrava a Grécia esgotada e vencida. Os enviados do Cristo harmonizam estes terríveis movimentos no Instituto das Provações necessárias aos indivíduos e aos seus agrupamentos. Todavia, a realidade é que Roma assumia, igualmente, as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos diante da justiça divina. Suas águias vitoriosas cruzam então todos os mares. O Mediterrâneo é propriedade sua, e o Império Romano é o império do homem. Ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas da terra. Se essa estrutura familiar do povo romano foi uma das bases para crescimento do império e a sua expansão, a outra base foi o direito romano. Direito que foi conquistado pelos oprimidos, pelos mais fracos, através de muita luta, e promoveu uma estrutura de direito que protegia os mais fracos, baseado em regras muito bem esclarecidas, muito bem escritas e respeitadas pela grande maioria do povo romano. E essas duas bases, estes dois pilares, fazia parte da meta que o Cristo solicitou a este povo para que levasse ao resto do mundo conhecido, levando estes dois fundamentos que iriam impulsionar toda a humanidade a um estágio mais elevado, evolutivamente falando. Porém, sempre é respeitado o livre-arbítrio individual e o livre-arbítrio dos povos. E assim, infelizmente, o povo romano não foi capaz de manter o compromisso assumido com o Cristo, de levar esses conceitos para o mundo. E através de guerras, através de expansionismo, foi desvirtuando, foi redirecionando estes pilares para a construção de um exército forte. Principalmente depois de ter conquistado toda a Península Itálica, através das guerras púnicas, onde eles lutaram contra os cártaros, que viviam na Tunísia, do outro lado do Mediterrâneo, na África, e ganhando esta guerra,
os romanos ganharam a primazia sobre o Mediterrâneo e dali começaram a promover a invasão rumo ao Oriente, conquistando todo o Império Romano, à custa de muito sangue, de muita luta. Assim, apesar do compromisso assumido com o Cristo, de espalhar a paz, a harmonia, de levar conceitos nobres para todas as raças, eles levaram a guerra, o sangue, e contraíram profundos débitos junto à espiritualidade. Débitos que haveriam de ser resgatados no futuro como povo, como raça, porque a lei de causa e efeito tem caráter individual, mas também tem caráter de povo. E assim venceu o humano sobre o divino e se levou, através dessas conquistas, a solidificação do Império Romano. Nas vésperas do Senhor, as forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas no alto em vista de tão nefastos acontecimentos. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria, agora, resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. E, quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humanidade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, noite santa.